Então, boa noite, né? Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Processo, Saúde e Doença. Hoje a gente vai conversar sobre a história, né, natural das doenças. A gente já viu um pouco da evolução histórica do processo saúde e doença, né, e hoje a gente vai abordar mais profundamente a história natural das doenças, né? Isso é fundamental, o estudo da história natural das doenças, para que a gente compreenda, né, e avance no entendimento e, sobretudo, quando a gente for estudar lá para a nossa segunda AP sobre as concepções, né, do processo de saúde e doença. Tá? As concepções de saúde, as concepções de doença, que são conceitos diferentes, né? Desculpem, que são diferentes dos conceitos. O que é que nós temos, né? Só um minutinho, só um minuto. Desculpem, gente. Então, como a gente estava falando, se a gente for lá à frente estudar exatamente essas concepções, nós vamos precisar aí desses conceitos, desses conteúdos, né, de história natural das doenças, tá? Hoje, né, acho que a professora Roberlândia deve ter comunicado a vocês que nós ficaremos a noite inteira juntos, né? Esses nossos 3 primeiros tempos normais, com processo, saúde e doença, e os 2 últimos tempos a gente vai ver nutrição aplicada à saúde, né? E aí na quinta-feira ela faz a reposição. Ela avisou a vocês? Como é, professora Fabiane? Cortou aqui na hora que a senhora estava falando. Hoje, a professora Roberlândia, ela precisou fazer uma troca comigo e eu vou ficar os 5 tempos com vocês e ela vai ficar na quinta-feira, né? A gente vai dar os 3 primeiros tempos, processo, saúde e doença, e os 2 últimos tempos, eu vou dar nutrição aplicada à enfermagem, tá bom? Um outro aviso que eu não sei se vocês já foram comunicados, ou já viram um comunicado, é com relação à próxima semana, né? Que foi uma deliberação aí dos sindicatos, das escolas, das faculdades. E o carnaval, né, ele foi puxado lá de fevereiro e vai ser na próxima semana. Então, a semana inteira é de recesso, né? Assim, é ruim porque a gente vai acabar atrasando, né? Acaba deixando o semestre mais curto, né? Pois é algo aí decidido pelos sindicatos, né? E aí a gente só pode cumprir, né? Só pode fazer cumprir, tá? Mas acredito que a professora Roberta já vai ainda, no decorrer da semana, fazer esse comunicado, né? De forma oficial, né? A sorte, Jones, é que é só para o pessoal da educação, né? Aí, por exemplo, eu vou trabalhar no hospital a semana inteira normal, né? Claro, com exceção da terça-feira, né? O comércio vai funcionar, então a sorte é que só o pessoal da educação que vai ter esse recesso, aí assim a aglomeração
é um pouco menor, né? Menos mal, com certeza. Mas, de qualquer forma, né? É preciso que vocês já fiquem cientes para irem se programando aí, tá bom? Nós não teremos aula na semana inteira. Que mais? Se eu tenho algum aviso ainda para vocês? Sim, temos atividade lá no ambiente virtual, tá bom? Depois deem uma olhadinha, certo? E não se esqueçam do planejamento da primeira ação da atividade de extensão, tá bom? Eu peço até desculpas, eu falei que eu ia colocar lá no grupo de vocês, acabei esquecendo. Mas aí, quem é o líder dessa turma? Eu sei que está tendo processo de eleição, né? De renovação, né? Dos líderes. Mas eu peço que a Alessandra está aqui, não, né? Não vi ela entrando ainda. Tá, não. Por favor, alguém coloca esses comunicados, né, esses lembretes lá no nosso grupo, tá bom? É mesmo mais na questão de lembrar que tem atividade no ambiente virtual e que a gente precisa... por conta disso que vai ter a eleição novamente, né? Quem é que se candidatou aí para ser líder? Professora, e quem vai participar da CPA, automaticamente vai ser o líder da turma, é? Não, pelo que a professora Roberlândia colocou para a gente, ia ser lançado os dois editais, né? O edital de líder de turma e o edital de composição da CPA. O de líder eu não vi, professora Fabiane. Tá? Na verdade, nossa reunião foi na sexta-feira. Eu não sei se ela vai aguardar para a entrada da nova turma, né, que é só a partir do dia 13. Eu acredito que para que seja uma eleição só, né? Então, eu acredito que vai aguardar para a entrada dos calouros no dia 13. E, então, por conta disso, talvez não tenha sido lançado ainda, tá? Professora, mas a CPA, a eleição é agora dia 1º e dia 2. Não, é porque a CPA, alunos de primeiro semestre não podem participar, né? Porque, primeiro, porque não sabem nem o que é CPA, e segundo, porque não tem ainda vivência no campus, né? Apesar de que a gente, né, só teve vivência virtual, mas, de qualquer forma, a gente acaba tendo, né, um entendimento dos processos da faculdade, enfim, mesmo de forma síncrona, né? Bom, então, e por falar, né, no dia 13, né, dia 13 a gente retorna presencialmente, né, obviamente, quem optou pela modalidade híbrida, né, vai ficar remoto, né, mas quem optou por presencial, a gente já vai se encontrar dia 13, né, então, temos aula hoje, não vamos ter aula próxima semana, na semana seguinte já iniciamos presencialmente, né? Então, estamos aí todos ansiosos, né, por esse momento. Nós já fizemos os testes nas salas de aula, com os equipamentos, né, para quem vai ficar... Professora, o John está pedindo para a senhora aceitar ele. Não tem ninguém aqui para mim, não, Flor. Peça para ele entrar de novo na sala para ver. Não tem ninguém pedindo nada aqui. Então, como eu estava falando, a gente já fez lá os testes, né? Semana passada, quarta, quinta e sexta, nós fizemos todos os testes. Com bons resultados, né? Obviamente, quem vai estar presencial é aula normal, né? Aula normal, digamos assim. Quem vai estar em casa, né?
quem vai estar online, também muito bom o resultado, muito bom o resultado, tá bom? Então, nesse sentido, a gente pode, né, vir aí a ficar tranquilo, que a gente não vai ter nenhum problema, né? A gente já... Professora. Oi. Tá ouvindo? Estou sim. Essa questão da aula, professora, vamos supor um exemplo. Se eu optar pela presencial e no dia que eu faltar, tem como eu assistir essa aula pelo AVA? Tem. O formato vai ser o mesmo, né? O professor vai entrar em sala de aula, do mesmo jeito que eu entro hoje, vou abrir uma sala, só que eu vou estar lá na faculdade, né? E eu vou ter alguns alunos lá junto comigo. Mas o sistema aqui é um só. E aí a gente já testou, como eu estava falando, as câmeras e o áudio, né? E em termos do equipamento em si, um resultado muito bom, né? Vocês, pelo menos nos testes, né? Quem estava online conseguiu ouvir direitinho, visualizar o professor, né? Visualizar a projeção de slides, tá? E aí o que acontece? No dia que vocês não puderem participar, vocês podem entrar, né? Sendo que eu envio o convite do mesmo jeito, tá? Para vocês, por exemplo, para quem vai ficar remoto, não vai ter praticamente diferença nenhuma do que a gente está tendo hoje aqui. Né? Para quem vai ser presencial, é que vai ter a diferença, tá bom? Mas aí você pode sim, eu vou estar sempre mandando o link, né, lá no grupo de WhatsApp de vocês. Entendi. No caso, meu for presencial, aí no dia que não der, no caso eu tiver de plantão e eu quiser assistir a aula no meu plantão, aí eu posso entrar remoto, normal. Pode entrar remoto, como também as aulas vão continuar sendo gravadas e a gente vai jogado no ar. Isso, inserindo lá no ar, viu? Muito bom, então. Viu? Aí vai, assim, normalmente da mesma forma que a gente já está acostumado desde o semestre passado. Professora, você acha melhor a pessoa ser presencial? A pessoa ir na presencial? Você acha melhor? Olhe, como vocês ainda estão em disciplinas muito introdutórias, eu não sinto que tenha tanta assim, que vocês percam tanto, né? Uhum. Quando os meninos que já estão nas disciplinas que têm prática, nas disciplinas que têm prática de laboratório, as disciplinas mais específicas mesmo, eu sinto que a gente tem perdas, né? O distanciamento, porque, por exemplo, eu vou estar dando uma aula de sinais vitais, né? Então, eu estando aqui remotamente, né? Vocês não vão. Eu levar um aparelho de pressão, eu levar um termômetro, eu levar um estetoscópio, né? Vocês que vão estar em casa não vão pegar, não vão, né, experimentar, diferente de quem vai estar aqui presencial, que vai pegar, vai palpar, abre, fecha, enfim. Aprender a manusear. Aprender a manusear, né? Então, para quem já está nesses semestres mais avançados, eu particularmente considero que a gente tenha uma certa perda. Por mais que o professor tente, por mais que vocês mesmos se esforcem para buscar conhecimento para além do curso em si, eu considero que a gente tem uma certa perda, sim. Professor, essa questão de o áudio está com problema ou não? Está dando uma chiada. Chiado, isso. Peraí, melhorou? Melhorou. Pronto, eu tirei o fone. O problema é o fone. Professor, e qual é o semestre, qual é a matéria assim, que nós vamos começar a ver essas partes dos materiais de pressão, oxímetro? Quarto semestre.
No quarto semestre a gente já inicia, né, tudo isso. Temos semiologia, né, e aí na disciplina de semiologia tem toda essa parte da sistematização da assistência de enfermagem, de verificação de sinais vitais, né. Só voltando ainda à questão do remoto, vocês vão continuar do mesmo jeito, participando, certo? Você está fazendo algumas perguntas, lá vai ser do mesmo jeitinho, tá? A gente vai só fazer alguns combinados, né? Para melhor organização, tipo levantar a mão antes de falar, alguma coisa nesse sentido, né? No botãozinho aí de levantar a mão. Mas você vai perguntar, a turma vai lhe ouvir, né? Você vai ouvir a turma falando, porque o microfone é no ambiente, né? Não é só da fala do professor, tá? Então, de certa forma, vai ter aí essa interação, tá bom? A Amanda já tá treinando aí, ó. Diga lá, Amanda. Você falando aí que isso daí é no quarto semestre, eu espero que no quarto semestre já esteja tudo presencial e não preciso mais disso. Deus quiser. Lore, na verdade, a gente não... como é que funciona, né? A instituição, ela não exige, né, que vocês comprem nenhum equipamento, nenhum material, né? Todo o material necessário para o aprendizado de vocês, né? A gente vai ter lá no laboratório, a gente tem no laboratório, na verdade, e a gente vai ter nas vivências práticas, né? Então, nas vivências práticas, para onde vocês forem, aí lá vão ter os materiais, né? O que eu, particularmente, professora dessa disciplina, oriento, né? Ou sugiro que, se você tiver condições de comprar alguma coisa, compre pelo menos o estetoscópio, né? Por quê? Porque o estetoscópio, ele é igual o fonezinho de ouvido, né? Ele tem que ficar bem lá dentro, né, do nosso meta-auricular. Então, o risco da gente ter um otite, né, da gente pegar ou transmitir alguma infecção é grande, né? Por mais que a gente faça a higienização, né, dessas olivas auriculares, mas nada é 100%. Então, assim, professora, eu tenho condições de comprar, eu quero comprar, né? Então, aí vocês comprem, né, termômetro, aparelho de pressão e o estetoscópio. E o aparelho de pressão não é o automático, é o aparelho de pressão que tem a abraçadeira, né, para colocar no braço, e tem a pera, né, para fazer a insuflação, tá bom? Para que a gente possa estar aprendendo a técnica correta, né, de estar verificando aí os sinais vitais, tá certo? O oxímetro de pulso eu não aconselho comprar. Por quê? Porque nós precisamos aprender, e eu estava até conversando hoje com os meninos do quarto semestre, de manhã, exatamente sobre isso, né? Nós, enfermeiros, né, precisamos aprender a verificar pulso, tá? E aí, o oxímetro de pulso, ele é um equipamento para verificar saturação de oxigênio. Ele também dá, né, a frequência cardíaca, mas ele acaba nos acostumando, né, nos mal acostumando, e não deixa a gente treinar a palpação, tá? E aí, até contei essa história para os meninos. Eu estava num plantão, no sábado à tarde,
E aí chegou um paciente, trazido pelo SAMU, que vinha, tinha tido uma parada, o SAMU relatando a história, tinha tido uma parada, foram feitas as manobras de reanimação, e aí o SAMU trazia monitorizado, né? E aí, quando o paciente chegou, tinha lá no monitor ondas elétricas, né? Mas o paciente totalmente largado, aquela respiração muito ainda ambuzando, uma ventilação, uma respiração muito fraca, né? Você vendo assim que o paciente está com aquele aspecto, com aquele mais de cadáver do que de que estivesse vivo, né? E aí eu fui palpar o pulso carotídeo, e aí eu não tinha pulso, né? E aí eu olhei para o médico, né? Fulano, sem pulso, atividade elétrica sem pulso. E aí o médico foi, olhou para mim, né? E aí ele é um médico que ele gosta de implicar, né, com a enfermagem. Tudo bem, Sheila. Gosto de implicar com a enfermagem, né? E eu estava com uma residente de enfermagem. E aí a residente, né, ele pediu para a residente verificar o pulso, né? Quando a residente foi, como ela era acostumada com oxímetro de pulso, né, ela não tinha prática, não tinha habilidade de palpação de pulso. Então ela já foi meio que sem rumo nessa verificação desse pulso, né? E aí ela palpou, aí olhou para ele, né? Olhou para mim. Não, ela até que foi no pulso carotídeo, né? Mas muitos vão no pulso radial, né? E aí ela foi, né? E olhou para mim, olhou para ele e disse assim: eu não estou conseguindo sentir, né? Aí o médico, né, como eu falei, já com esse perfil, você não está sentindo ou não tem pulso? Porque são duas coisas diferentes, né? Eu posso não conseguir palpar o pulso, que aí eu não estou sentindo, né? Mas eu posso também não afirmar que não tem pulso como eu afirmei que não tinha pulso, né? E aí ela não tinha essa segurança, exatamente porque ela não tinha a prática de verificação de pulso, né? E aí né, foi um prato cheio pro colega médico, e aí depois eu fui conversar com ela, né? Explicar e orientar melhor, dizer para ela praticar nela mesma, né? Antes de eu estar sem fazer nada, eu vou aqui ver meu pulso, né? Aí desço, vou pro radial, braquial, né? E assim sucessivamente. E aí ela me relatou exatamente isso. Professora, é porque eu não tive prática nisso, né? Eu sempre levei o meu oxímetro de pulso, então, quando eu precisava verificar o pulso, era só colocar o oxímetro e já tinha o resultado, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, com isso. Eu sou contra, né, a compra por esse tipo de situação, né? E como ela, são muitos, né? Quando chegam internos lá para mim, a primeira coisa que eu falo é exatamente isso. Bom, nós estamos no hospital de cardiologia. Vocês devem aproveitar aqui, porque aqui a gente vai ter todos os tipos de pulso que vocês devem ter estudado na literatura. Pulso filiforme, pulso fino, pulso cheio, pulso taquicárdico, enfim. Então, vocês têm essa possibilidade. Aproveitem e vão palpar pulso. Né? Vão aprender verdadeiramente a palpar pulso. Tá? Então, eu costumo pedir para os alunos não comprarem o oxímetro por essa razão, né? Na verdade, a saturação, ela não é um sinal vital, né? A saturação, ela não é considerada um sinal vital, tá bom? Então, hoje, né, a gente está verificando muito, com frequência maior,
por conta da pandemia, né? Mas ela não, não, elas não assim, não faz parte dos sinais vitais. Nós temos 4 sinais vitais, né? E aí a oximetria de pulso ela não está inclusa nesses 4, tá? Vamos ver frequência cardíaca ou pulso, temperatura, frequência respiratória e pressão arterial. São os 4 sinais vitais que nós temos, tá bom? Então, agora, como a gente está nesse momento de pandemia, né? Muitas instituições adotaram a verificação também da oximetria de pulso mas não como um quinto sinal vital, e sim como uma outra medida. Ótimo, a Lore é bom que vai nos ajudar, né? Quando a gente estiver nas aulas práticas de verificação de sinais vitais. Chegou. Né, Johnny? A gente já tem aí uma monitora, né? Na sala, para ajudar a professora, né? Porque inclusive a turma é grande, né? A gente tem aí uma média de 25, 30 alunos. Então, as outras turmas anteriores eram bem menores, né? Pois é, o termômetro de mercúrio saiu de uso desde 2019, né? Dezembro de 2019 foi proibido o uso tanto do termômetro como a gente tinha esfignomamômetro de mercúrio também, né? Que era uma réguazinha de mercúrio. E aí, todos os equipamentos hospitalares usados na saúde que utilizavam mercúrio, eles foram abolidos, né? O risco de contaminação, né, com o meio ambiente, bem como a exposição frequente dos trabalhadores da área da saúde, né? Uma exposição, por que frequente, né? Por conta exatamente que quem aí é técnico em enfermagem sabe quantos termômetros a gente quebrava no plantão, né? Então, assim, é muito comum a quebra de termômetros, né? Você coloca aqui no paciente, né? E aí o paciente mexe, o termômetro cai, a gente ia apanhar, e aí a gente acabava se contaminando, né? Ele é altamente prejudicial para a saúde. Então, eles foram retirados, né? E as instituições hoje, se tiverem ainda, correm risco até de pagar multas, né? Oi, Lore. Professora, e o termômetro que a gente utiliza é aquele mesmo que bota na axila ou já é aquele que mede? Assim, né? Nas instituições, a gente utiliza o termômetro mesmo corporal, que a gente chama, né? Que é aquele que tem que estar em contato com o corpo, não é aquele de laser, né? Que a gente está vendo aí nas entradas das lojas, dos supermercados, né? Por quê? Porque ele é mais fiel, né? O termômetro digital, de contato, né? O termômetro corporal, ele é mais fiel, né? Mais fidedigno aí o valor, tá? E aí a gente faz a verificação axilar, né? E aí nessa verificação axilar a gente vai precisar fazer a higienização, né? Com álcool a 70% a cada troca de paciente. Ele diferente. Professora, por que você falou que o álcool a 70% talvez não limpasse direito, né, o estetoscópio? Porque o estetoscópio, ele quem já viu, quem já teve a possibilidade de pegar, ele tem um furinho, né, exatamente para que o som venha, né, lá do paciente, ele vem, passa por aquele caninho preto e ele sai aqui no meu ouvido, né? Então tem um canal aberto.
Então, não dá para a gente higienizar adequadamente. Já o termômetro, que ele é só uma artezinha, uma pontinha, né, de metal, dá para a gente higienizar bem essa pontinha, né, e garantir que não vai haver transmissão de algum micro-organismo de um paciente para outro. Tá bom? Exatamente. Eu não emprestava o meu, e eu só usava o meu, né, quando eu estava na assistência, tá? E eu usava muito o meu, né? Eu usava muito, porque eu era muito curiosa, né? Sobretudo assim que eu me formei, e eu queria aprender todo tipo de ausculta, né? E aí nada melhor do que o Hospital do Coração, né? Para a gente escutar tudo que tem na literatura com relação à ausculta cardíaca e ausculta pulmonar, né? Então, chegava um paciente, né, que eu sabia que tinha alteração na ausculta, eu estava lá com o meu estetoscópio auscultando para aprender os sons, né? Oi, Lore. Professora, eu sigo uns grupos de enfermagem no Instagram, e agora, acho que foi nessa semana, foi semana passada, fizeram uma postagem mostrando como era o som da ausculta cardíaca do sopro e do... A outra coisa eu me esqueci. É muito diferente, professora. A gente tem assim, a sensação de um que está enchendo um balão e do outro é que tá, como se estivesse vazando alguma coisa, né? Passando alguma coisa, escapando. Eu achei muito interessante. São muitos tipos de sons, né, que a gente tem essa possibilidade de auscultar. E aí eu não cedi meu estetoscópio, né? E aí, como a Lore brincou, não era um Litman, né? Mas ele me propiciava aí a auscultar direitinho, até porque os pacientes cardiopatas, em sua maioria, eles são emagrecidos, né? Eles têm edemas, mas eles são pacientes que têm o tórax emagrecido. Então, por exemplo, um estetoscópio mais sofisticado, uma das vantagens vai ser essa. Eu estava até conversando com os meninos hoje de manhã exatamente sobre isso, né? A gente tem estetoscópio de R$ 15 a R$ 5.000, né? Professora, qual é a grande diferença? O que um faz, o outro faz, né? Do ponto de vista básico, que é fazer a ausculta. Então, com relação a isso, o que o de 15 faz, o de 5.000 faz. Agora, né, o de 5.000, ele consegue, e aí eu até comparei, né, quem tem um smartphone, quem tem um iPhone, os dois fazem a mesma coisa, né? Os dois ligam, os dois mandam WhatsApp, os dois tiram foto, né? Os dois fazem videochamada, fazem. O iPhone tem as peculiaridades, algumas qualidades, né, que o tornam tão caro, né? Mas, a grosso modo, né, para aquilo que um telefone foi proposto, um smartphone atende muito bem às necessidades. Do mesmo jeito do estetoscópio, né? Para aquilo que o estetoscópio foi proposto, um estetoscópio mais barato, ele atende às mesmas demandas, as mesmas necessidades que um estetoscópio de R$ 5.000. Agora, o de 5.000, né? 5.000, o médico está aqui auscultando, né? E aí tá aqui aparecendo no iPhone dele, né? Todos os batimentos, os sons, ele já converte, já conta frequência cardíaca, faz um monte como dizia na minha época, de lereados, né? Diferentes do mais baratinho. Eu também gosto muito, viu, Lore, do da BIC e do da BD. São os dois, tanto o esfigmomanômetro como o estetoscópio. Os dois, tanto BIC como BD, são bons, né? E aí o estetoscópio só tem um detalhe, né? Quando vocês forem... BD. Bunt Dirter. Uma siglazinha que tem em inglês. É de materiais hospitalares, né? O que eu falo com relação ao estetoscópio é que a gente compre, né, a campânula, que é aquela rodinha que a gente coloca no paciente,
ele tem a campânula e ele tem o diafragma, né? Então, a campânula, ela consegue ouvir sons mais de mais baixa intensidade, né? Até sons menores do que 20 Hz, né? Então, eu sugiro que quando comprar, se atente para si no receptor. Eu tenho de um lado a campânula é aquela partezinha que tem o acrílicozinho, uma espécie de um plásticozinho rígido, e o outro lado que tenha o diafragma, né, que é como parece uma colherzinha, um oco, né? Exatamente, é o lado infantil e o lado adulto, né? Que faz essa reversão, tá bom? Então, eu sugiro que compre esse. Mas esse nem é tão caro, deve ser uns R$ 30, mais ou menos, R$ 40. Mas ele faz uma diferença boa, né? Porque o de R$ 15 ele não vai ter o diafragma, desculpem, a campânula, ela vai ter só o diafragma. E aí acaba sendo impossibilitando a gente de ouvir uma variedade maior de sons, como também de auscultar a criança, tá bom? Então, o ideal é esse que faz essa reversão, certo? Bom, nossa conversa hoje está ótima, viu? Tô amando. E é bom que vocês vão se empolgando aí para quando chegarem lá as disciplinas mais específicas, né? Vocês não desmotivarem aí nos primeiros semestres mais teóricos, de história natural de doença, né? Muito bom nossa conversa. Então, meninos, vamos lá, né? Livell e Clark traz isso lá em 1976, né? Como conceito de história natural da doença ou das doenças, as interrelações existentes entre o agente, a pessoa susceptível e o meio ambiente. Em algumas aulas anteriores eu já até mostrei esse slide para vocês, né? E essas interrelações, em que ponto, né, elas vão interferir, elas vão afetar o processo normal, o processo fisiológico, e com isso vai haver o desenvolvimento das patologias, das doenças. Desde as primeiras forças, né, que criam o estímulo para o processo patológico no meio ambiente, passando pela resposta que o homem ele vai dar, ele vai ter, né, baseado nesse estímulo, até as alterações que levam a um defeito, a uma invalidez, a uma recuperação, ou até mesmo, né, a morte do paciente. Roqueirol, né, muito conhecido aí na epidemiologia, com certeza, quem está dando epidemiologia para vocês é o professor João Sérgio, né? Com certeza vocês vão ouvir falar na Roqueirol. Roqueirol é uma cearense e ela é bam, né? No estudo epidemiológico. E aí ela, né, traz como sendo o conjunto de processos das interrelações do meio ambiente, né, muito parecido com o conceito de Level e Clark, e agora ela subdivide, né, esse período em epidemiológico e patológico, né? Então, a gente vai ter aí uma separação entre esse período no qual a gente vai ter toda aquela pré-patogênese, né? O período de infecção, de infestação, de desenvolvimento desse agente no nosso organismo, até o período patológico, no qual a gente vai ter já, né, aí os sinais, os sintomas, o desenvolvimento mesmo de um quadro de uma doença ou de um distúrbio, ou de um agravo, né? O primeiro, né, vai estar mais relacionado com o meio ambiente, e o segundo vai estar com relação às modificações que vão se passar dentro do organismo do paciente, né? Então, basicamente, eles vão ter aí essa diferença, né? E qual a importância da gente estar conhecendo, da gente estar estudando aqui, né, a história natural das doenças?
É fundamental, gente, que vocês já devem ter escutado isso, mas eu vou reforçar muito isso lá no quarto semestre, que nós não damos diagnósticos de patologias. Nós damos diagnósticos de enfermagem. Os diagnósticos de patologia, eles são dados pela categoria médica. Os diagnósticos de enfermagem são dados por nós, enfermeiros. O diagnóstico médico, ele ocorre a partir dos sinais e sintomas, né? De um dado processo, né? De adoecimento. Então, o paciente tem um quadro clínico, tem sinais e sintomas, né? Esses sinais e sintomas, hoje em dia, né? Associados a exames diagnósticos, chamados de SADT. Juntos, o médico pensa num diagnóstico de uma doença, tá? Então, ele vai diagnosticar aquele processo de adoecimento, aquela doença. Já nós, da enfermagem, nós vamos diagnosticar quais são os riscos ou quais são os problemas apresentados a partir daquela doença, né? O paciente está com aquele quadro, aquela doença, e ele vai ter dificuldades, riscos, problemas por culpa dessa doença. Vou dar um exemplo. Um paciente que está com fratura de fêmur, né? Trauma de moto, fratura de fêmur, ele vai ficar acamado até realizar a cirurgia, o que nem sempre acontece rápido, né? Mesmo com fratura exposta, mesmo fazendo a cirurgia, às vezes são necessárias novos processos cirúrgicos, enfim. Então, ele é aquele paciente que ele vai ficar acamado. A doença dele, né, o diagnóstico da doença é um politraumatismo ou é especificamente só uma fratura de fêmur, né? Então, esse é o diagnóstico médico, diagnóstico voltado apenas puramente para a patologia. Quais são os diagnósticos de enfermagem que nós vamos encontrar? Nós vamos verificar os sinais vitais desse paciente, vamos coletar os dados, né, a história desse paciente, vamos realizar o nosso exame físico e nós vamos, a partir dessas informações, identificar quais são os principais problemas apresentados por aquele paciente por conta, em virtude da doença. Tá? Então, vamos lá. Déficit nas eliminações urinárias por conta do decúbito. Tá? Isso é um problema. Ele está com dificuldade de urinar porque ele não consegue urinar deitado, por exemplo. Certo? Então, isso é um problema que nós da enfermagem vamos atuar em cima dele, seja passando uma sonda vesical, seja usando fralda, seja, enfim. Que ele só está com esse problema de dificuldade de urinar porque ele está acamado por uma doença. Entendem? Outro exemplo, por conta, de novo, dele estar acamado, ele estar deitado, começa a aparecer, né, fragilidade na pele, nas regiões onde estão sendo pressionadas na cama, né? Então, ele vai acabar desenvolvendo lesão por pressão. A lesão por pressão é algo que nós vamos diagnosticar, seja já a lesão instalada, seja o risco de desenvolver lesão por pressão, né, relacionada à imobilização, que por conta da patologia, tá? Mas
o risco ou a lesão por pressão, quem vai diagnosticar é o enfermeiro, quem vai prescrever os cuidados é o enfermeiro, tá bom? Então, a gente vai prescrever mudança de decúbito, a gente vai prescrever a realização de alguns coxins, a gente vai prescrever a proteção dessas áreas com curativo filme. A gente tem uma série de ações que nós vamos planejar e vamos realizar. Tá bom, Stefano. E vamos realizar, né, nesse sentido, nesse contexto, tá bom? Bom, e por que a gente precisa estudar a história natural das doenças? Exatamente porque o conhecimento é importante para instruir as ações que visem modificar o curso natural das doenças. Então, mesmo que não sejamos nós que vamos diagnosticar essas doenças, é importante que a gente conheça os mecanismos, né, pelo qual ela se manifesta, pelo qual ela se multiplica, pelo qual ela se transmite, né? Tudo isso para quê? Para que eu possa ajudar no processo, né, de modificação dessa evolução das doenças, tá bom? Um exemplo maior, né, que aí todos nós, mesmo quem não tem nenhuma aproximação da área da saúde, a não ser, né, está cursando um curso na área da saúde, é a pandemia, né, gente? Para que nós, enfermeiros, precisamos compreender como se dá a evolução da patologia? Exatamente porque a gente precisa trabalhar ações que modifiquem esse curso natural, né? Tanto no momento epidemiológico, como a gente acabou de ver, que é o momento lá de transmissão, momento de contaminação, como também, né, no período já patológico, no desenvolvimento dos sinais e sintomas, das complicações, né, no aparecimento das complicações, ok? Para detectar as doenças, né, em fases mais inicial, e com isso a gente conseguir tornar o tratamento mais eficaz, né? Então, se eu tenho esse conhecimento e se eu consigo detectar essas fases mais iniciais, obviamente eu vou conseguir ter uma resposta ao tratamento de uma forma mais eficaz. Conhecer a gravidade da doença para estabelecer prioridades para programas, né, de saúde pública. Então, também, o que é prioridade? A gente vai conseguir elencar essas prioridades se a gente souber qual é a gravidade das doenças, qual é a capacidade de transmissibilidade dessas doenças, qual é a capacidade de letalidade dessas doenças. Então, a gente vai estar, né, se preocupando aí mais com nesse contexto, tá? E aí, essa tríade a gente já viu, a gente já conhece, não é mais novidade, né? Onde a gente tem aí uma pirâmide que tem uma intercomunicação, né? O agente tem relação com o ambiente, que tem relação com o agente, né? Que também vai ter relação com o hospedeiro, o ambiente e o agente, e assim a gente tem essas inter-relações que vão evoluir, que vão desencadear num processo saúde e doença, né? E aí, essa tríade, né, a gente consegue ver muito bem aqui. Deixa eu só ligar aqui o ponteiro. A gente consegue perceber essa tríade epidemiológica, né, onde eu tenho, em cada ponta do triângulo, eu tenho um desses fatores que estão relacionados, né? Eu vou ter o agente, eu vou ter o hospedeiro, eu vou ter o ambiente. Como a gente já acabou de ver, eles se interrelacionam, né? E aí, entre o agente e o ambiente, eu vou ter os agressores, né?
que podem ser químicos, físicos, biológicos, né? Exemplos dos agentes físicos, nós vamos ter os mecânicos, os térmicos, a radiação. Exemplos de agente químico, nós vamos ter os tóxicos, os cáusticos. Exemplos de biológicos, né? Vamos ter os vírus, as rickétsias, bactérias, fungos, parasitas. E com relação, né, ao hospedeiro, a gente vai ter uma relação muito maior, né, no sentido de particularidades, né? Então, o que a gente vai lembrar? A gente tem o status imune, né, que é a condição de imunidade que o indivíduo se encontra. A gente tem o fator idade, a gente tem a questão do sexo, que em algumas patologias isso tem interferência, né? Existem patologias que só atingem, por exemplo, câncer de próstata, só tem nos homens, né? Já o câncer de mama, tem no homem e tem na mulher. A questão da idade, né? A gente sabe que quanto mais extremos, mais vulneráveis são os indivíduos, ou seja, quanto mais jovem ou quanto mais idoso, eu vou ter aí as vulnerabilidades maiores, né? A questão genética, a predisposição genética, por exemplo, né? A gente, às vezes, não herda, né, terreno, ouro, dinheiro, iate, né? Mas a gente herda uma carga de alguma patologia, tá? E aí a gente vai desenvolver essa patologia caso a gente não controle muito o estilo de vida, né? E aí isso é muito comum no colesterol elevado, né? Pacientes que têm dislipidemia. É muito, 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 muito comum essa transmissão hereditária, né? Essa questão genética. Ainda, né, o que se avalia no hospedeiro é a resistência, né? E aí eu posso até estar com o meu status imunológico diminuído, mas mesmo assim eu tenho uma boa resistência. Então eu vou reagir bem ao processo que foi desenvolvido de doença. E a questão da nutrição também, né? E aí isso a gente está estudando lá na nossa outra disciplina, vamos estudar mais tarde, né? Que é a principal diferença, né, entre eu avaliar se o indivíduo ele está apenas sendo alimentado ou se aquela alimentação ela contém os nutrientes necessários para as necessidades daquele indivíduo, né? Isso tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade. E aí, gente, a gente tem ainda nesse contexto, né, mais voltado para o ambiente, os diversos ambientes nos quais a gente convive, né, a gente interage. A gente vai ter o ambiente físico, a gente vai ter o ambiente biológico, o ambiente social, né? E a partir dessa diversidade de ambientes, né, nós vamos ter as variações existentes nesses ambientes. Então, a gente tem o clima, qualidade do ar, a temperatura, as instalações, as condições de higiene, o conforto, densidade, disponibilidade de alimento, interações sociais, os vetores. Então, a gente tem um contexto bem mais amplo, né, que podem estar aí contribuindo nesse processo de adoecimento e fazem parte dessa tríade epidemiológica. Quando a gente avalia, quando a gente estuda, né, história natural das doenças, basicamente a gente segue esse fluxograma, né? Eu tenho um indivíduo sadio, esse indivíduo sadio, ele evolui para alterações subclínicas, né? Essas alterações subclínicas é aquele processo da pré-patogênese, né? Aquele processo desde da minha aproximação com o agente até o aparecimento dos sinais e sintomas,
que aí já é a doença clínica instalada, e essa doença clínica instalada, eu vou ter algumas opções, né, aqui nesse desenho, foram apenas duas, né, ou o indivíduo evolui para a morte, ou evolui para a cura, mas a gente sabe que naquele outro desenho que a gente, não sei se eu tenho ele aqui, tem. Aquele outro desenho dos bonequinhos que a gente viu em outra aula passada, que a gente vai ter também a invalidez, né? E a gente vai ter a melhora, né? Onde o paciente ele não vai se curar, mas ele vai ter o quadro clínico de doença estabilizado, tá bom? Então, a gente tem esses tipos, né? Que aí é exatamente o que eu acabei de colocar aqui em um gráfico, né? Onde eu tenho a intensidade do processo, eu tenho a evolução clínica, né, da patologia, desculpem, subclínica da patologia. Eu tenho aqui as diversas ondas, né, nas quais a gente vai eita, ainda bem. Bem-vinda de volta. Então, a gente tem aqui algumas ondas que representam exatamente essas evoluções, né? Onde eu tenho o óbito, onde eu tenho a invalidez ou cronicidade, onde eu tenho a cura, né? Então, eu retorno aqui dessa evolução subclínica e clínica, né? Para o estágio de indivíduo né? Indivíduo saudável. Aqui é aquele esquema que a gente também já conhece, né? Onde a gente tem o período pré-patogênico, temos a fase pré-clínica e temos a fase clínica, né? E aí, em cada uma dessas etapas, a gente tem alguma alteração no contexto do processo de saúde e doença. O período pré-patogênico, né, eu tenho o momento exatamente onde há essa exposição ao agente. A gente acabou de ver que esse agente ele pode ser físico, químico ou biológico, né? Vamos aqui trazer um exemplo, né, de um agente biológico, tá? Então, eu tenho aqui o meu processo de contaminação, de contato com determinado agente. Eu vou ter a fase pré-clínica, né, onde eu tenho algumas evidências da patologia, mas eu não tenho ainda os sinais e sintomas muito bem instalados. E aí, nessa interseção entre a fase pré-clínica e a fase clínica, é exatamente o aparecimento desses sinais e sintomas que vão startar, que vão me dizer que nós nos encontramos nessa fase. Depois a gente tem a procura por cuidados médicos, né? Então, a grande maioria de nós, nesse momento de sinal, de sintoma, né? Onde a gente tem ali aquela fase de adoecimento mais crítica, a gente busca esse cuidado, né? E aí, lá, ainda na fase clínica, nós vamos passar por alguns procedimentos alguns procedimentos diagnósticos e alguns outros procedimentos para tratamentos, né? Então, para buscar uma evolução aí satisfatória dentro daquelas que a gente acabou de verificar, tá? E aí, gente, como eu falei para vocês, o aparecimento dos sinais e sintomas, ele vai ser esse horizonte clínico. Ele vai me determinar o momento, né, que eu vou contabilizar aquela doença, né? Percebam que a gente pergunta assim, a gente não pergunta quando foi, né, que a pessoa adoeceu. A gente pergunta quantos dias de sintomas, né? Que é a forma como a gente tem de mensurar as patologias a partir do momento em que elas
né, se apresentam. E aí elas vão se apresentar por conta desse aparecimento dos sinais e sintomas. Bom, nós temos, né, nesse ponto mais inicial, exatamente a patogenia inicial, né? Sobretudo nesse período pré-patogênico, vamos ter nessa interseção, nesse horizonte clínico entre a fase pré-clínica e a fase clínica, o que a gente chama de patologia precoce, né? E aí, quando a gente está já com esses sinais e sintomas muito presentes, onde a gente vai estar fazendo a avaliação, né, desses sinais e sintomas e até realizando outros procedimentos com cunho diagnóstico, é exatamente a fase que a gente diz que a doença está avançada, né, ou que a doença está instalada. E, por último, né, o último ponto, em terminando aí esse processo de tratamento, nós vamos ter o desfecho, que aí a gente vai lá para o slide anterior, desfecho de morte, o desfecho de evolução clínica satisfatória, ou seja, de melhora daquele quadro, a cronicidade, né, e a cura desse paciente. Bom, aqui, né, é mais ou menos a mesma representação, em um formato diferente, né, um formato trazido aí por Level e Clark, né, onde nós temos como a história natural das doenças, desde o período pré-patogênico até o período de recuperação. Nesse período pré-patogênico, nós vamos ter a interação entre agente, hospedeiro e ambiente, que é a tríade epidemiológica que a gente acabou de ver. E a esse momento aqui, nós chamamos de fase de suscetibilidade, né? E aí, com relação à suscetibilidade, vai depender muito do agente agressor, certo? Por exemplo, eu estando aqui na minha casa e lá no hospital fazendo exames de raio-x, ou uma exposição de raio-x maior, tem risco de eu ficar exposto a essa radiação, né? A não ser que seja um Chernobyl, né? Mas não tem, né? Então, a suscetibilidade, ela está muito relacionada ao tipo de agente que nós vamos estar diante, né? Então, por exemplo, pandemia, né? A gente tem um agente biológico, vírus, que é transmitido por via aérea superior. Então, a gente está susceptível a partir do momento em que a gente fala, tosse, espirra, né? Ou recebe tosse, fala, espirro de alguém que está com o vírus, certo? Então, essa seria a fase aí onde eu posso estar suscetível ou não. Se eu estiver usando máscara, já me vacinei, a taxa de suscetibilidade, ela cai enormemente, certo? Bom, e aí a gente vai ter o período patogênico, né? Esse período patogênico, nós vamos ter aqui um apanhado de momentos, né? Onde eu vou ter as alterações precoces, que é a fase chamada patogênese ou pré-clínica, que em infecções virais, por exemplo, é muito comum aquela sensação de moleza, né? No corpo, de cansaço. E aí depois, né, é que surgem os sinais vitais alterados, né? Que é quando a doença ela já vai estar na próxima fase, que é
a fase clínica. Essa doença, ela vai, nessa fase clínica, ser possível, né, ser discernível, que é exatamente o aparecimento dos sinais e sintomas, aquele horizonte, né? E a gente vai ter um quadro, a doença já avançada, né? E aí, como eu falei, que a gente culmina na recuperação. E aí a recuperação, a gente tem algumas peculiaridades, né? Eu posso ter morte, posso ter deficiência, posso ter incapacidade, né? E posso ter recuperação. Vai depender, e aí, de muitos fatores nesse meio. Bom, a gente tem, né, alguns períodos que, com certeza, vocês vão estudar de uma forma mais profunda na disciplina de epidemiologia. Aqui nós vamos mais pincelar, né? Nesse contexto, né? Estão o período de latência, né? Esse período de latência, ele é o período considerado desde o momento em que há a exposição até o indivíduo se tornar infeccioso, né? E aí a maioria dos processos infecciosos, o indivíduo ele só se torna, né, um indivíduo contagiante quando surgem os sinais e sintomas, né? Então, enquanto eu estou apenas na fase de pré-patogênese, a fase pré-clínica, eu não consigo transmitir a doença para ninguém. A partir do momento em que eu começo a desenvolver os sintomas, eu sim passo a me tornar, né, infeccioso. O período de incubação é o período que vai desde a exposição até o desenvolvimento dos sinais e sintomas. O período de transmissibilidade, que é exatamente o período no qual nós vamos começar a transmitir, a contagiar outras pessoas, que é o que eu acabei de falar. E o período de manifestações clínicas, né, que vão exatamente ser a presença, o aparecimento dos sinais e sintomas. E aí a gente viu um pouquinho, né, de prevenção no nosso encontro passado. Vamos relembrar, né, que a prevenção ela é a ação antecipada, tendo por objetivo interceptar ou anular a evolução de uma doença na comunidade ou num dado indivíduo. A prevenção, ela vai possibilitar a identificação de riscos e ela vai atuar sobre esses riscos, mas não considera de sua alçada a gênese desses riscos, né? Então, nesse processo, a origem desses riscos, ou como é que esses riscos, eles podem atingir, né? Eles podem se concretizar, não faz parte do contexto da prevenção. Acho que repetiu aqui. Desculpem, está repetido. Então, o que acontece, né? Na história natural, a gente vai perceber, vai verificar, ou vai buscar, né, os níveis de prevenção, os níveis onde a gente pode estar aí realizando o processo de prevenção. O que a gente tem? A gente tem o período de pré-patogênese, onde a gente acabou de ver, que é antes do aparecimento da enfermidade. E aí, nesse momento, gente, é o momento exatamente onde a gente pode estar atuando na promoção da saúde e na proteção específica, certo? Então, eu posso estar atuando aqui com a vacinação, por exemplo, com
com a higienização das mãos, com o uso de máscara, ou com uma outra doença crônica, com mudança de estilo de vida, uma dieta mais rica em vitaminas, sais minerais, né, em frutas, verduras, e com um teor de açúcar, gordura menor. Então, a esse momento, onde o indivíduo ainda não desenvolveu a patologia, nós chamamos de prevenção primária, né? Onde dentro da prevenção primária, nós temos a promoção da saúde e temos a proteção específica. Quando a gente tem e aí essas medidas, né, preventivas, elas vão ser diferentes, vão se diferenciar em cada nível aqui de prevenção, certo? Meninos, não confundam níveis de atenção à saúde com os níveis de prevenção de doenças, certo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente confunde exatamente pela questão da prevenção primária aqui. A gente compreende a prevenção primária como o nível de atenção básica, atenção primária. Tá? E não é a mesma coisa, são coisas distintas, certo? Bom, no período, né, já patogênico, o que a gente vai ter? É o período que a gente já viu, né, onde iniciam-se as aparições das alterações precoces, depois a evolução para o aparecimento dos sinais e sintomas, um quadro mais avançado da doença instalado, né, e um período de convalescença, né, e aí é uma palavra hoje praticamente em desuso, mas que era muito comum, né, lá no século passado, quando nós nos referíamos ao período de repouso que o paciente necessitava para melhorar o seu quadro clínico, né? Então, a gente chamava esse período de convalescença. Nesse contexto, né, nessas etapas aí, a gente vai ter diagnóstico e tratamento precoces. Esse diagnóstico e tratamento precoce, ele tem o intuito de limitar a incapacidade e, obviamente, promover uma reabilitação. E aí, quando a gente tem a etapa de diagnósticos e tratamentos precoces, mais limitação da incapacidade, nós vamos ter o que nós chamamos de prevenção secundária. Então, qual a principal diferença da prevenção primária para a prevenção secundária? Na prevenção primária, eu posso até ter... Desculpem. Eu vou ter a iminência ou o risco, ou a possibilidade, ou a vulnerabilidade, né, de ter contato com dado agente agressor. E aí, esse dado agente agressor, ele vai poder desenvolver um período de patogênese, né? Já aqui no período de patogênese, quando eu me refiro a exatamente o momento no qual a gente vai realizar esse diagnóstico, tratamento, tentar limitar essas incapacidades, nós vamos exatamente ter a questão, né, da patologia já instalada. Então, por isso que se chama secundária, porque ela vai ser secundária a uma patologia desenvolvida por um agente agressor. E a terciária, gente, ela é exatamente a fase onde eu já tive, né, a exposição, já fui contaminado, já desenvolvi os sinais e sintomas e já passei pelo processo de convalescença, mas eu vou precisar agora de uma reinserção, né, de um processo de reabilitação para que eu volte, né, a uma vida o mais próximo da normalidade possível. E aí, nesse momento de reabilitação,
nós nos referimos exatamente à prevenção secundária, desculpem, terciária, tá? Então, a prevenção terciária, ela vai ser essa busca, né, por um quadro de reabilitação do paciente. A gente tem, né, um conceito conhecido como conceito de iceberg em teorias em doenças infecciosas, né, que ele fala, muito comum, né, a gente usar o exemplo do iceberg, o modelo do iceberg, para apresentar problemas, muitas vezes problemas latentes das instituições, né, problemas estruturais, baseados exatamente nessa comparação, né, com o iceberg. Né? O iceberg, a gente sabe, quem aí assistiu o filme O Titanic sabe muito bem, né, que apenas o topo do iceberg que fica visível. E muitas vezes nem o topo ele é visível, né, para a gente no superficial, né, na linha aí do horizonte, certo? E aí, toda essa área que fica embaixo, né, que é o risco que os marinheiros, né, que os pilotos de barco, eles sofrem é exatamente essa região aqui amarela, desculpem, laranja, que está escondida embaixo, né, que está imergida aí no oceano, tá? Então, o que é que nós temos? A porção, o topo do iceberg, ele é a proporção de casos clinicamente discerníveis, né? Aquela quantidade de casos que eu sei que desenvolveram X patologia, certo? Nesse ápice aí, nessa ponta do iceberg, nós vamos ter ainda distribuídos nela, né, os pacientes que evoluíram com essa patologia de uma forma mais grave, dos pacientes que evoluíram com a manifestação clínica moderada e daqueles que evoluíram para óbito. Vejam como essa proporção de pacientes ela é muito inferior a essa proporção aqui. E aqui seria a proporção de casos não discerníveis clinicamente, né? Daqueles casos onde a gente não consegue ter uma conclusão, né? Ter uma afirmação de qual é a patologia. Ok? E aí, né, a gente ainda tem o contexto, né, das doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu sempre tento trazer para vocês um mesclado, né, um misto entre as DCNTs e as puramente transmissíveis, certo? E aqui, né, é um gráfico, né, feito pela Organização Mundial da Saúde, onde ele coloca o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis baseado na faixa etária ou no ciclo de vida, né? Então, quando eu tenho o ciclo de vida fetal, eu vou ter a possibilidade do desenvolvimento das DCNTs muito mais por conta de fatores maternos e de fatores fetais. Na infância, grandes influenciadores com relação ao aparecimento de DCNTs é exatamente o processo de cortar as unhas, de higienizar as mãos, né? Então, e aspectos relacionados à questão da nutrição, à questão de desenvolvimento, à questão de crescimento. Então, a infância ela é um momento, ela é
um dos ciclos de vida, né, no qual a gente se desenvolve numa velocidade muito grande. Né? Esse desenvolvimento dessa velocidade muito grande, ele pode vir a comprometer determinados pontos, tá? E aí, na adolescência, já caminhando para a vida adulta, nós vamos ter como fator de risco os fatores comportamentais e os fatores biológicos, né? Como também podem estar influenciando nesse contexto da vida adulta, a obesidade, a inatividade e o uso do tabaco. E aí, gente, vejam o que é esse morrinho, né, rosa claro, que a gente vem aqui juntando, né, desde que começamos aí a modificar o formato da apresentação. Então, o que é que nós vamos ter nesse contexto, nesse aspecto? Com o passar dos anos, né, nós vamos acumulando esses riscos, certo? Então, a cada etapa de vida, nós vamos acumulando aqui esse risco acumulado. Né? E aí a gente precisa ter cuidado em tratar, em reverter esses riscos, para que a gente não tenha, né, um acúmulo aí muito exagerado desses riscos, certo? E aí, né, eu reforço novamente, a gente já viu nesse contexto aí da prevenção e da promoção, os níveis de prevenção, né, onde a gente tem a prevenção primária, as medidas de ordem geral, voltadas aí para a promoção da saúde, né, e aí nessa promoção da saúde entraria exatamente a perspectiva de uma moradia adequada, né, escolas, área de lazer, alimentação e educação em todos os níveis, né? Isso de forma onde esteja, né, distribuído igualitariamente. Né? Então, a gente tem aí nesse aspecto esse ponto, né, que a gente precisa se atentar. Dentro da prevenção primária, a gente ainda tem, além da promoção da saúde, a gente ainda tem um outro aspecto, que é o da proteção específica. Né? E aí, qual seria esse aspecto? Na proteção específica, a gente vai ter imunização, a gente vai ter saúde ocupacional, nós vamos ter higiene pessoal e do lar, proteção contra acidentes, aconselhamento genético, controle dos vetores, né? E etc, etc. Tá? Percebam, dentro dessa evolução primária, que a gente acabou de ver que está a promoção da saúde, está a proteção específica, né? Todas essas ações, elas estão ainda anterior à exposição do paciente ao agente agressor, certo? Partindo então, para a prevenção secundária, né? O que é que a gente vai ter? Nós vamos ter a questão, né, o ponto aí do diagnóstico precoce, da necessidade, né, desse diagnóstico precoce. E aí, esse diagnóstico precoce, ele tem que responder a fichas de dada doença, eles têm que responder a critérios, né, para determinado protocolo, e ele tem que atender ao inquérito, né, para a descoberta de casos na comunidade. Então, startou um caso de uma doença infecto-contagiosa em determinada área da população, então,
o formato, né, como isso vem acontecendo, é exatamente a desarticulação, né, para a busca desses novos casos, né, para que a gente consiga fazer um diagnóstico o mais precoce possível, para que a gente consiga um tratamento mais precoce possível e, assim, evite tanto a propagação dessa doença, ou a progressão dessa doença, como também vai limitar a incapacidade, né? Então, dentro aí do diagnóstico precoce, nós vamos ter o inquérito, né, para a descoberta de casos na comunidade. Vamos ter os exames periódicos, que são individuais e são necessários para a precaução de casos. Temos ainda, né, o isolamento para evitar a progressão de doenças. E a gente tem, por último, dentro dessa prevenção secundária, o tratamento para evitar a progressão da doença. Com relação à limitação, né, da incapacidade, tanto é para a gente evitar complicações que venham a aparecer a longo prazo, e também, né, para que a gente possa estar dirimindo aí algumas sequelas. Na prevenção terciária, né, é o momento no qual nós vamos partir para a reabilitação, né? Então, nesse contexto da reabilitação, né, o que a gente vai ter? Vamos ter a busca, né, por essa possibilidade ou por essa capacidade, né, de restabelecer o mais próximo aí da normalidade possível o quadro dos pacientes, né? Então, o objetivo é exatamente impedir que haja uma incapacidade aí total. É nessa prevenção terciária, né, que se encontra a questão da fisioterapia. É nesse contexto também que entra a terapia ocupacional e também, obviamente, do ponto de vista social, econômico, a gente também vai ter a questão da reabilitação profissional, né? Ou seja, da busca aí de inserir novamente, né, no mercado de trabalho. Então, a gente tem esse aspecto, essa característica. A gente ainda tem um outro conceito relacionado à prevenção, que é o conceito da prevenção quaternária, né? Que ele é um conceito proposto por Jamole e Roland, lá em 1995, né? Esse conceito, ele é considerado um novo conceito, né? E aí, esse novo conceito, ele traz exatamente o fato, né? A necessidade da existência aí dessa prevenção quaternária não está relacionada ao risco de doença, mas ao risco por um excesso de intervenção, ao risco por um excesso de medicalização, de forma desnecessária. Então, Jamole, ele tem essa frase, né, que é preferível tratar um são do que não tratar um doente. Então, ele vai trabalhar, ele vai refletir, né, em prol, focando nesse aspecto, tá? Aqui, né, nesse quadro que a gente acabou de ver ali anteriormente, eu trago ele agora, né, com um exemplo
de forma mais prática, né? Para que a gente possa estar compreendendo melhor como se dão todas essas fases, todas essas etapas, né? Nós já compreendemos, né, essa questão dos fatores pré-patogênicos, ser exatamente aquele momento onde eu tenho a suscetibilidade ou a possibilidade de exposição aos agentes agressores, que nós já vimos que eles são químicos, físicos ou biológicos. Nesse contexto, né, estão presentes aqueles fatores individuais, aqueles fatores específicos do indivíduo, né? E aí, nesse fator pré-patogênico, que a gente viu que é o ponto da suscetibilidade, né? Estão os fatores genéticos, o sexo, sedentarismo, a dieta, sobrepeso, obesidade, né? Diabetes mellitus, dislipidemia, tabagismo. Então, a gente tem uma série de patologias, chamadas de comorbidades, né? Que são, algumas são consideradas patologias, né? Como diabetes é uma patologia, hipertensão arterial sistêmica é uma patologia, né? Mas circunstâncias, né? Que vão fragilizar o indivíduo, que vão vulnerabilizar aí o quadro desse paciente. Então, nesse contexto do período pré-patogênico, né, onde a gente vai focar exatamente na prevenção primária, né, tendo a prevenção primária como ponto de vista forte, a prevenção, né, de doenças, a promoção, né, da saúde e a proteção específica, né? Então, o que a gente vai mudar nesse sentido? A gente vai tentar mudar estilos de vida, né, direcionados para a melhoria da nossa saúde, né, de forma onde a gente consiga acelerar esse processo de melhoria, né? E no período de patogênese, né, sobretudo nessa fase onde a gente tem a percepção da presença, né, de dada patologia, depois a gente tem a dada patologia de uma forma já mais agressiva, né, já mais intensa, e aí, por exemplo, nesse contexto, né, a gente viu que os fatores, aqueles fatores de risco apresentados, eles estão muito relacionados, né, às doenças cardiovasculares. E aí, nesse período aí de fase clínica, nós temos exatamente a doença coronária subclínica. Essa doença coronária subclínica, ela traz para a gente, né, ela tem aí o contexto da evolução para um quadro mais grave, né? E essa evolução para o quadro mais grave é o que a gente chama de síndrome coronariana. Usualmente, síndrome coronariana aguda, né, porque ela acontece de uma forma súbita. E aí aparecem, né, os quadros de complicações de infarto, de angina, de morte súbita, né? E a todo esse contexto aqui, a todo esse período que nós estamos, né, olhando nesse momento, nós temos exatamente a questão do processo de prevenção secundária. Então, a gente vai focar aqui no diagnóstico precoce, focar em detectada, né, uma doença cardiovascular, focar exatamente na revascularização, no controle de fatores de risco e nas medidas de suporte. Então, o que isso quer dizer? Se eu não reverter esse período, no qual é o período que a gente
entende pela susceptibilidade, nós vamos evoluir para complicações mais e mais graves, até mesmo a morte, né? Então, esse momento da prevenção secundária, ele vai se dar exatamente através do diagnóstico precoce, de uma revascularização miocárdica, e aí, seja percutânea, seja cirúrgica, é uma mudança bem drástica, né? E outra forma de prevenção é exatamente o controle de fatores de risco e as medidas de suporte. E aí, por último, né, nós vamos ter o desfecho dessa patologia, que ele vai se dar nesse período de convalescência, né? Onde ou ele vai evoluir para a morte, vai evoluir para uma deficiência, vai evoluir para uma incapacidade, ou vai evoluir para uma cura, para uma melhora, né? Na prevenção terciária, nós vamos ter exatamente a reabilitação cardíaca, né? No caso que a gente está dando como exemplo, um quadro de um paciente com doença cardiológica. Vamos ter a mudança de estilo de vida, essa vai ser fundamental, né? Senão não há uma evolução, e sim uma involução, né? A questão do apoio psicossocial, também há necessidade, né, desse suporte, porque, sobretudo, nós entendemos, né, olhamos para o nosso coração como sendo algo, como sendo a nossa vida, né? Como sendo o que há de fundamental importância para nós, né? Nesse contexto, a gente vai precisar compreender que, como é uma proteção terciária, e aí vai depender muito do quadro clínico do paciente, ou até mesmo da idade, a gente compreende que a reabilitação cardíaca, ela vai ser bem mais demorada, né, do que um processo de manutenção, monitorização de pilates normal, né? Então, a gente vai precisar aí, nesse contexto, né, otimizar, melhorar aí essa apresentação, né, da reabilitação. Tá? Então, o paciente melhorou, não melhorou, piorou, evoluiu bem, não evoluiu. Então, tudo isso são tópicos nos quais nós vamos nos basear, né? A gente vai se inteirar aí do processo exatamente para uma situação na qual a gente precise de uma evolução melhor, tá bom? Temos ainda, né, pontos que a gente até há umas 2 aulas atrás iniciamos aí esse debate, essa discussão, essa conversa, né, que é o contexto da saúde pública, né? E aí, esse contexto, a saúde pública, né, ela é uma atividade social destinada a promover e a preservar a saúde da população, né? Nesse quesito, nesse contexto, né, de saúde pública, nós teremos aí dois atores, né, bem participativos, né? De um lado, a gente vai ter aí a medicina, né, que é apenas uma das, pelo menos 11 categorias profissionais voltadas para a área da saúde, né, sobretudo para a saúde pública, no contexto da equipe multidisciplinar, né, que é a saúde pública como um todo e os seus diversos atores, né, essa relação ou essa distância, né, que a gente identifica
aí entre entre a medicina e a equipe multiprofissional da saúde pública, né, também se evolui também, né, se torna muito característico com a questão das interações, né, em que momento, né, eu estou aí evoluindo ou não para um determinado ponto, né, para a busca dessa promoção ou para a busca dessa prevenção. Bom, e aí a gente tem, né, nesse contexto da medicina e da saúde pública, a gente tem algumas situações, né, alguns pontos que eles podem ser considerados aí uma situações, né, onde a gente tenha aí determinados ou dada situação que vão ser consideradas causas aí frequentes de morbidade e de mortalidade, né? Que nós temos, né? Quando a causa é frequente, né, de morbidade e de mortalidade. E é um exemplo no qual a gente consegue identificar perfeitamente um problema, né, relacionado à saúde pública. É quando eu tenho tanto uma visualização, né, desse problema que interferem direto tanto na taxa de morbidade como na taxa de mortalidade. Quando existem métodos eficientes, né, para sua prevenção e controle, mas esses métodos, eles não estão, não são, né, perfeitamente adequados para o que está sendo ali empregado, né? Então, esses métodos, eles vão diferir, eles vão diferenciar exatamente nesse contexto, nesse aspecto, né? Outro ponto, né? Ele está relacionado exatamente. César, fale com o papai, tá bom? Tá, já falei. Tá bom. E aí, outro, né, ponto que a gente estava falando é exatamente quando, ao ser objeto de uma campanha destinada a um determinado controle de alguma patologia, possa ocorrer, né, a sua persistência. Aí a gente considera, por exemplo, que a campanha, que o projeto, ele não teve, né, ele não evoluiu com um sucesso, tá? Porque mesmo usando todos os artifícios, né, buscando aí essas possibilidades que foram projetadas, ainda assim, né, não se conseguiu alcançar o desejado, né? Não se conseguiu atingir aquilo que se esperava, tá? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas?
Então, continuemos. Uma coisa, gente, que é importante que a gente compreenda é que o diagnóstico precoce, ele sempre vai, né, melhorar a sobrevida. Mesmo quando a terapia, ela não consiga mais modificar a história natural da doença, tá? Mas com esse diagnóstico precoce, a gente vai conseguir sucesso em dada situação, né, que a gente vai conseguir uma melhora, né? E aí, o que a gente considera como sobrevida, né? A sobrevida, ela é exatamente o período em que eu tenho o diagnóstico e o tratamento até o momento que o indivíduo evolui para a morte por aquele mesmo diagnóstico. Aí, isso nós chamamos de sobrevida, né? Então, por exemplo, nesse caso, 1987, nós tivemos o início biológico da doença. 1991, nós tivemos o diagnóstico e tratamento. 1995, o paciente evoluiu a óbito. Então, esse período aqui, que compreende entre 1987 a 1995, é o que a gente vai chamar aí de sobrevida, né? Essa sobrevida, né, ela pode ter... Oi, filho. Ô, bebê, você pode ir comigo encher? O papai tá ali? Não, o papai sair. Tá bom que a mãe tá dando aula, tá bom? Obrigada por você entender. Então, essa sobrevida, ela pode variar, né, e alguns aspectos, eles são importantes. O primeiro deles é exatamente o diagnóstico precoce. O segundo, que a gente pode estar mencionando, é a eficácia no tratamento, tá? Também vai ter uma interferência grande aqui nesse período de sobrevida. Outro ponto é exatamente as características, as particulares dos indivíduos, né? Eu tenho indivíduos que eles vão ter uma resistência maior, outros vão ter uma resistência menor, como a gente viu lá nos fatores, né? Então, essa sobrevida, ela pode variar mesmo na mesma patologia, com o mesmo quadro clínico, de paciente para paciente. Então, o ponto crítico que a gente pode aqui estar trazendo, né, para vocês refletirem sobre o diagnóstico precoce, tá? É sempre... Não, gente, calma. Na história, né? É sempre aquele antes do qual a terapia é mais eficaz ou mais fácil de ser utilizada. Então, se num contexto, né, mais amplo, eu tenho alguma dada terapia, né, que ela tem uma capacidade de eficácia muito grande, eu vou ter aí uma possibilidade, né, de aumentar essa sobrevida. Apenas quando o ponto crítico está antes do ponto do diagnóstico clínico, vale a pena a procura por um diagnóstico precoce, né? Então, se a doença já está instalada, eu vou ter que correr agora, que focar no tratamento, e não mais no diagnóstico, porque eu já perdi tempo, e ele não vai ser mais considerado, né, um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, sobretudo, ele é entendido, né, como esse momento, né, no qual, após o nível crítico de doença, pode ter consequências a serem consideradas. E aí essas consequências, né, elas são identificadas a partir de algumas considerações. Uma delas, a pessoa pode modificar a qualidade de vida, certo?
Então, o estilo que ela tem de vida tem ainda algo para ser melhorado? Ou ela tem um tempo de inserir determinadas ações para melhorar essa qualidade de vida? Ela tem condição financeira para melhorar essa qualidade de vida? Então, tem um grande ponto aí que vai ser considerado como crítico, né, nesse diagnóstico precoce. A adoção do papel de doente, né? E aí, gente, essa adoção desse papel, ela é algo no qual a gente precisa refletir, né? Eu acho que vocês estão tendo psicologia aplicada à enfermagem esse semestre também, não é? E aí, nesse contexto, é exatamente trabalhar essa questão do que é esse papel de doente, né? O papel de doente é aquele indivíduo que deita numa cama debaixo de 10 cobertores, fica lá gemendo de dor, né? Ou o papel do doente é aquele que vai atrás, vai procurar um serviço de saúde, né? Corre atrás, busca, tá? Então a gente precisa ter aí essa visão aí mais ampliada, né? E outro ponto a ser considerado, e aí vai depender substancialmente do tipo de patologia, é o entendimento de que a terapia pode ter efeitos colaterais, né? E aí, efeitos colaterais, alguns deles, né, são bem, como é que eu posso dizer, bem desgastantes, né? Por exemplo, um efeito de uma quimioterapia, né? São efeitos muito ruins, né? Que incomodam muito o paciente. Então, um ponto aí a ser pensado nesse contexto é até o quão isso vale a pena, né? Hemodiálise também é um exemplo disso, né? Então, são situações, são tratamentos que vão ajudar na melhoria do quadro clínico, né? Vão tentar modificar a história natural daquela doença, mas que podem ter aí alguns outros dissabores, né? Algumas outras situações ou circunstâncias não agradáveis, né? Não desejáveis. E aí, para a gente mais ou menos finalizar esse contexto da história natural, das doenças, a gente precisa compreender a questão da quantificação, né? E o que é essa quantificação? É exatamente para descrever a severidade da doença. Para quê? Quanto mais eu compreendo, eu tenho conhecimento, né, sobre as características dessa doença, eu vou buscar estabelecer. Só um minutinho, gente. Eu vou estar buscando, né, estabelecer prioridades. Então, se eu sei que uma dada patologia, ela tem um risco de contaminação muito grande, ela tem uma evolução para um quadro clínico mais grave de forma rápida, então eu vou focar, né, no estabelecimento de prioridades para reverter, né, sejam através de serviços clínicos, né, seja através de programas de saúde pública, seja através de programas de vacinação, enfim, né? Ao estabelecer essas prioridades, vamos focar no estabelecimento das ações que vão, nesse caso, ser prioritárias, né? Os pacientes, em geral, fazem perguntas com relação ao prognóstico, né? E aí é muito comum, nas doenças já conhecidamente crônicas, graves, né? O paciente questionar quanto tempo eu tenho de vida, né? Eu vou durar quanto tempo,
né? Ou eu vou morrer. Então, existe aí, né, esse processo de quantificação e em busca dessas respostas, né? Estabelecer uma base para a história natural para poder avaliar novas terapêuticas disponíveis, né? E aí, gente, as patologias, né, elas são muito dinâmicas, né? Dadas medicações ou dados tipos de tratamento que eram extremamente usados ou extremamente úteis, com uma boa evolução, lá na década de 80, hoje em dia já nem se escuta mais falar, né? Como também determinados tratamentos que lá na década de 80 foram abolidos, né, o seu uso, hoje a gente vê algumas utilizações, né? Então, isso vai muito baseado, né, nessa base, baseado nessa capacidade de estarmos avaliando novas terapêuticas disponíveis. E aí, por último, né, ainda nessa quantificação da história, nessa quantificação, sobretudo da severidade da doença, a comparação, né, entre os diferentes tipos de terapia e as suas eficácias. Isso no caso de algumas patologias que elas têm mais de uma opção de tratamento. Então, quando a gente tem esses tipos de situações, a gente vai buscar comparar, né, qual terapia se apresenta mais eficaz, qual terapia é menos eficaz, qual terapia traz mais efeitos colaterais, qual terapia traz menos efeitos colaterais, né? E assim sucessivamente, né? Então, comparar essas terapias e comparar a eficácia dessas terapias vai ser fundamental aí na quantificação, né, da história natural das doenças, tá? Dúvidas, perguntas? Não, tranquilo. Eu já fui fazendo a chamada aqui conforme as entradas de vocês, tá certo? A hora que eu ir liberando as entradas. Vou parar aqui a gravação.